Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. E o nosso tema de hoje é o Maternar Podcast e a sua avaliação pelo público-alvo. Nós já tivemos aqui um episódio sobre a idealização desse podcast. Eu vou colocar na descrição do episódio de hoje a data da entrevista para vocês poderem conferir. Hoje nós vamos abordar já o sonho concretizado. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Deise de Janira Furtado de Galiza, que é enfermeira, professora doutora da Universidade Federal de Campina Grande do campus de Cajazeiras e professora colaboradora no programa de pós-graduação em Saúde da Família da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família, que é a RENASF, nucleadora URCA. É membro fundador da nossa Rebraus e também integra a diretoria atual. E é membro do grupo de pesquisa Nutrindo e é vice-líder do grupo de estudo e pesquisa em fundamentos da assistência de enfermagem médico-cirúrgica. E, logicamente, idealizadora do Maternar Podcast. Então, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você, Deise? Olá, professora Helena, tudo bem? E a senhora está bem? Estamos bem, estamos expectantes. Eu adoro quando vocês voltam aqui uma segunda ou terceira vez para contar já o desenrolar das coisas que vocês planejam. Eu acho isso muito rico para os nossos ouvintes, até para que eles também não desanimem nos próprios sonhos, né? Para que eles saibam que vai ter percalços, mas que vai dar certo, não é não? Com certeza. É isso aí. Pois então vamos começar, Deise. O que é que motivou o teu grupo a avaliar o podcast junto às gestantes? Desde o início, né, quando eu idealizei o Maternar Podcast, a gente tinha como ideia que esse podcast ele fosse construído com as gestantes e não só para elas. Então, a gente queria ouvir de perto quem realmente vive o dia a dia, né, do pré-natal de alto risco, entender como elas se sentem, o que acham importante e como recebem as informações que a gente compartilha. Principalmente considerando o perfil de saúde dessas gestantes que são de alto risco. Então, por isso, resolvemos fazer uma avaliação para saber se o conteúdo do Maternar Podcast realmente fazia sentido para quem ouve. Então, a gente queria entender se as falas estavam claras, se a linguagem para elas era acessível, se o jeito de conversar estava bom para acompanhar e se as informações podiam de fato ajudar as gestantes no cuidado com a sua própria saúde. Então, além disso, a gente queria também saber se o podcast estava conseguindo cumprir o seu papel principal, né, que é o de promover o letramento em saúde, ajudando essas gestantes, né, a compreender melhor as orientações que elas recebem para para cuidar de si, né, e se elas se sentiam mais seguras para tomar decisões sobre elas, sobre o seu próprio corpo, sobre os seus cuidados durante a gestação de alto risco. Então, no fim das contas, essa avaliação foi uma forma para a gente garantir que o conteúdo não ficasse distante da realidade delas e que fosse algo útil e construído coletivamente, né, junto com elas e para elas. Maravilha. E é o que se quer em letramento em saúde, né, Deise? O codesign que a turma tanto fala, né? Tem que envolver o público-alvo nas estratégias que a gente delineia, não é? Eles não podem Sim, só dizer se gostaram ou deixaram de gostar, eles têm que realmente ir mostrando o que, que aquilo diz para eles, né? Realmente é isso, uma promoção de letramento em saúde, não é não? certeza. E como é que vocês fizeram essa avaliação, Deise? Então, a avaliação, ela foi feita de forma mais participativa possível. Então, nós selecionamos as gestantes que estavam no acompanhamento, né, são aquelas que de fato estão lá no nosso HU, vivenciando aqueles dias das consultas lá no nosso HU, né, que é um hospital universitário que está inserido no Alto Sertão da Paraíba, né, e aí a gente queria ouvir elas dentro da realidade delas, né, porque queríamos ouvir justamente quem vive aquela rotina e conhece de perto os desafios dessa fase. Então, ao todo, nós tivemos a participação de 40 gestantes. Então, elas ouviram o episódio, cada gestante, a gente ofertava apenas um episódio por avaliação, né? E aí, elas ouviam o Maternar Podcast, né? Aquele episódio que foi selecionado para aquele dia, e depois elas respondiam um instrumento de avaliação do podcast educativo, que é o IAP,
né. Então, através desse instrumento, as gestantes avaliaram aspectos como acesso, o uso, né, com relação à facilidade de encontrar e acessar o podcast de forma online. Avaliaram também a parte de design e estrutura dele, que está relacionado também com a clareza, a organização e os aspectos técnicos do áudio, né. Assim também como a adequação do conteúdo, relacionado à relevância, à coerência das informações apresentadas. E, por fim, a importância do recurso de aprendizagem, né, que avalia a contribuição do podcast para ampliar o conhecimento dela e favorecer a compreensão da temática que foi apresentada naquele episódio. Nós, escolhemos apresentar apenas um episódio por ida ao pré-natal, porque é sala de espera, é um ambiente barulhento, e elas ficam muito ansiosas, com medo de perder a sua entrada na sala do profissional que vai atendê-la naquele dia. Então, como a gente precisava retirar ela um pouco daquele ambiente da espera, ela não ficava, visível para ela se ela estava sendo chamada naquele momento ou não. Então, a gente teve o cuidado de começar de trás para frente, sempre a que estava mais para o final da fila, e depois a gente ia pegando uma do final da fila e a que já tinha passado pela consulta. E aí a gente ia fazendo isso para que, de fato, elas não fossem, ficassem ansiosas com medo de perder, né. E como os episódios eles são curtinhos, então, quando a primeira ia, que saía, dizia assim: "Ah, é super rápido, dá tempo, a gente espera não sei quanto tempo pela consulta", então elas mesmas iam orientando e instruindo as outras que dava tempo participar, então dava tempo elas ouvirem com calma, então muitas delas ouviram mais de uma vez o episódio, pediram para repetir, perguntavam se podia assistir de novo, e a gente explicou que isso poderia ser feito em qualquer momento, não só naquele momento da avaliação, mas que quando eles estivessem todos disponível para ela poderia acessar quantas vezes ela quisesse, né. Então, o uso do instrumento do IAP, né, foi um instrumento muito importante, porque ele foi útil para registrar de uma forma bem organizada a impressão que elas tinham sobre o podcast, né, e conseguiram analisar para a gente conseguir analisar de fato os resultados com mais cuidado. Então, além do instrumento do IAP, que verificava de fato o que elas achavam do episódio, a gente também aplicou um questionário onde as gestantes respondiam sobre seus dados socioeconômicos e obstétricos, né, para que a gente conhecesse também o perfil delas, de forma mais detalhada. Então, essa forma de avaliar que a gente criou, na nossa percepção, ajudou muito a entender se o maternar, ele realmente estava cumprindo o papel que a gente queria que ele cumprisse, né, que era de um recurso acessível, claro e relevante para o cuidado com a saúde delas durante a gestação. Uhum. Essa preocupação de não competir com a chamada para consulta é muito importante, né. A gente teve um problema seríssimo lá no nosso campo de estágio no GEON, que a gente estava entrevistando mulheres com câncer de mama, exatamente por isso, porque os nossos instrumentos eram extremamente longos. Então era Uhum. uma questão, não era rapidinho, era a questão de você passar de 1h30 a 2 horas com a pessoa, respondendo 4 ou 5 instrumentos ao mesmo tempo. Sim, Então, acabavam que chamavam enquanto elas estavam respondendo, aí elas iam para a consulta, aí quando elas voltavam era para a gente continuar. Nesse quando elas voltavam era para a gente continuar, elas às vezes já vinham apressadas, com coisas para fazer em casa, transporte para pegar, e aí ela já fala: "Não, agora não quero mais". E essa a gente perdia a colaboração dessa participante, porque ficava truncado o preenchimento do material. Então é terrível isso, né. Ainda sim. bem que vocês conseguiram delinear de um jeito que deu para elas participarem, sem comprometer isso, né, e até porque também é mais curto, né, a avaliação de um podcast é mais rápida do que todos os instrumentos que a gente estava aplicando. Mas é uma Sim. coisa que os nossos ouvintes precisam refletir, porque é uma coisa que eles vão encontrar no dia a dia deles, quando eles aplicarem algum instrumento, em sala de espera, ou tirar a pessoa da sala de espera para responder, eles vão ter que prestar atenção, né, na logística da coisa, para que tanto ela se concentre em participar, né, e responder as questões, como ela realmente também tenha segurança que não vai perder a consulta, né. Isso. Então uma fase que, né, que a gente teve que, a Raniele, que é a bolsista, né, que foi a aluna que de fato foi coletar os dados,
ela teve que ter todo esse cuidado, então ela passou a observar, porque o podcast ele teve várias etapas, né, então a primeira etapa a gente teve um momento com elas de perguntar que temas ela que foi que a gente conversou no episódio anterior, né. Então nesse primeiro momento a gente já viu que a gente ia ter dificuldade, porque até para elas para colher essa percepção dela dos temas que seriam importantes que a gente abordasse, já foi difícil, porque elas já tinham essa tensão de medo de perder a consulta, porque estavam conversando com a aluna. Então, quando a gente foi passar para essa segunda etapa, a Raniela ela já despertou para isso: "Professora, como é que a gente vai fazer para diminuir essa ansiedade que elas ficam?". Então a gente foi pensando em estratégias, né, para poder diminuir isso. E essa estratégia foi bom porque a gente percebeu que diminuiu muito a ansiedade delas, né, e deu para elas participarem de uma forma melhor, mais tranquila, que de fato dava para elas, avaliarem o episódio. Eu acho que se a gente tivesse exposto elas a muito mais de um episódio por dia, eu acho que teria ficado mais difícil. Claro que o tempo de coleta da Raniele foi muito maior, né, porque como ela só era exposto um único episódio por dia e a gente tem um quantitativo mínimo de avaliações para ser feita, para cada episódio ser considerado validado, então ela teve que ir muitas vezes, né, mas pelo menos a qualidade da avaliação das gestantes, a gente garantiu que fosse feita da melhor forma, porque ela avaliava e escutava esse podcast de uma forma mais tranquila. Isso, muito melhor, é. Dá mais trabalho e tempo, né, porque você precisa repetir mais vezes, mas, você garante, né, você garante a qualidade, já que é um podcast que vai ficar no ar, né, é importante que seja o melhor possível, né. E o que elas Exatamente. acharam, Daisy, do podcast, nas avaliações que elas fizeram? É, quando as gestantes avaliaram, né, o programa foi muito positivo. Elas acharam o conteúdo claro, isso são dados que o IAP, né, nos fez perceber, né, que elas acharam claro, acessível, o que facilitou também a compreensão das informações e ajudou a aplicar o conteúdo com a que elas, segundo elas, iria ajudar elas a aplicar aquelas informações para a sua própria saúde, né. Durante a aplicação, né, elas destacavam também que o áudio estava bom, que os episódios tinham uma duração curta, que para elas facilitava ouvir, então por isso elas pediam para ouvir outras vezes, né. Os temas eram relevantes, elas acharam importante, acharam curioso alguns temas também, principalmente os temas relacionados à saúde psicológica, né, que a gente foi um dos temas que foi bem pedido para elas, porque elas no início diziam que ficavam muito ansiosas, muito preocupadas, então a gente trabalhou esse tema da parte psicológica, né, o importante de trabalhar o psicológico durante uma gravidez de risco, e elas disseram que como a podcast abordava o tema, era muito próximo da realidade que elas vivem durante o pré-natal. Então muitas disseram que o podcast era capaz de ajudar, que foi capaz de ajudar a entender melhor as orientações, né, e se sentiram muito mais seguras e confiantes para, sobre aquele tema que elas estavam ouvindo, tomar decisões melhores sobre a sua gestação. Então, de modo geral, o podcast ele foi visto como positivo pelo público-alvo, e elas disseram que era uma ferramenta importante para elas, para trazer temas educativos, né. Então ele uniu informação, muitas delas disseram que se sentiram acolhidas pela forma que o profissional e a podcaster se colocavam durante os episódios, né. E a gente percebeu que a fala delas, já dava indícios de que ela acessando o podcast, poderia sim fortalecer o letramento em saúde dela e promover uma autonomia dessas gestantes, porque depois ela dizia: "Ah, eu não sabia que tal coisa da doença", por exemplo, que é um dos temas que a gente abordou, foi a toxoplasmose, né. Então, algumas coisas sobre a toxoplasmose elas não sabiam, elas não conheciam. Aí elas já alertavam para cuidados que elas deveriam ter com relação à toxoplasmose. Ela: "Ah, eu não sabia disso". Então, assim, demonstrou que de fato ele trouxe, informações importantes e uma informação clara que fez com que elas se despertassem para o autocuidado. Então isso foi positivo, né, demonstrou que estava sendo positivo para a gente. Interessante essa sua constatação, Daisy, porque no episódio que está no ar agora, que vocês vão entrar em seguida a esse episódio, que é o episódio que a gente teve como entrevistada a Patrícia Alves, a gente ela aplicou o instrumento de aferição de letramento em saúde
Ela aplicou antes e aplicou depois de uma intervenção, e o que ela detectou foi exatamente a melhoria em 2 pontos do instrumento de aferição, que era o suporte Uhum. e o autocuidado, que elas conseguiram melhorar. E é exatamente o que você está relatando aí, né. Quer dizer, elas se sentem acolhidas, porque elas percebem que estão dando uma atenção diferenciada para elas, né. Então elas se Sim, sentem acolhidas e, logicamente, o conteúdo contribui para que haja uma maior autonomia para se cuidar. Então eu acho que é interessante que você está constatando os depoimentos muito embora noutra realidade, né, noutro local, mas está encontrando as mesmas coisas, né, é bem interessante, porque é isso aí, se você sim. faz uma estratégia educativa fundamentada no letramento, o mínimo realmente que você vai acabar encontrando é isso, é uma melhora do suporte reconhecido por elas, né, e uma capacidade para o autocuidado, adquirida, Isso. né. Isso é bem legal isso aí, bem legal. Bom, eu ia perguntar os temas que mais chamaram a atenção delas, você falou que o principal foi a questão do estresse, da ansiedade, né, falou um pouquinho Sim. da toxoplasmose. Teve mais alguma coisa que elas destacaram, assim, como úteis para elas? Os episódios onde a gente abordou os temas emocionais, né, como estresse na gestação, elas demonstraram um impacto muito grande, porque o que ficou perceptível para a gente é que esse tema não é muito abordado. Então não se fala muito desse cuidado com os temas emocionais numa gravidez, principalmente numa gravidez de alto risco, porque a gente sabe que a mulher ela fica muito mais vulnerável. Né, então elas acharam extremamente importante. De fato, esse foi um episódio que a gente percebeu que elas gostaram de escutar, né, elas mostraram o tanto que impactou para elas em saber que existe de fato a importância delas terem esse cuidado, com os temas emocionais durante a gravidez. O episódio sobre a amamentação foi muito comentado, mas outro que se destacou foi o da toxoplasmose. Ficou claro para a gente que o tema toxoplasmose não é uma temática muito discutida, né? Elas sabem que devem se cuidar, que devem se prevenir, mas a maioria delas relataram não saber ao certo, ou pelo menos entender a importância da prevenção e os males que a doença pode causar tanto na mãe como no bebê. E foi que o que impactou mais para elas foi saber disso, de saber que a toxoplasmose é uma doença que, de fato, ela impacta negativamente na gestação. E isso ficou bem claro para a gente que a primeira etapa onde a gente abordou com elas o que seria, o que elas gostariam mais de ter informação na gravidez, demonstrou que agora esse primeiro período, onde a gente trouxe temáticas que foram relevantes para elas, como de fato impactam. Então, Uhum, uhum. conhecer a realidade, trazer essas pessoas, perguntar o que de fato elas gostariam de conhecer, traz informações que de fato são importantes para elas. E isso me deixou muito feliz, porque mostra como cumprir essas etapas, né, que as boas práticas do letramento traz para a gente é importante nos estudos que a gente está desenvolvendo. Isso, exatamente. E talvez, assim, vamos dizer, destacou-se a amamentação, mas não tanto quanto a questão emocional e a questão da toxoplasmose. Provavelmente porque ainda não chegou muito perto, né, não está muito palpável a demanda ainda para elas, né. Isso, ou então porque a amamentação é um tema que a gente encontra mais fácil, falar sobre a amamentação, né. Então Isso, pode ser que seja por isso. isso também. Com certeza, muito interessante. E, assim, que resultados que você destaca, então, dessa avaliação que vocês fizeram? Então, o principal resultado que a gente poderia destacar é que o Maternar Podcast ele foi bem avaliado pelas gestantes. Se mostrou uma ferramenta que de fato pode ser eficaz para ajudar essas mulheres a se autocuidar, né? Elas consideraram o conteúdo claro, acessível, relevante, o que ajudou a compreender melhor as orientações, né, que elas recebiam durante o pré-natal. Mesmo sendo um grupo formado por mulheres jovens, né, com baixa renda, uma escolaridade intermediária, o podcast conseguiu alcançar esse público de forma positiva, mostrando que é possível falar, né, da saúde de um jeito simples, claro, e como é importante falar desse jeito simples e claro para que elas entendam melhor as informações, né? E que essas informações fiquem próximos da realidade dela. Quando a gente se aproxima da realidade dela, o quanto que essa informação passa a ser mais importante para ela, né, mais relevante para ela. Então, eu achei que um ponto essencial nesse processo foi a aplicação do letramento em saúde, para tornar essa informação de fato mais clara e mais acessível para ela.
Então, desde a criação até a avaliação do maternato, todo o conteúdo foi pensado em garantir que essas informações fossem de fato compreensíveis, úteis, aplicáveis no dia a dia da gestante. Então, isso fez toda a diferença. Porque se trata de mulheres, né, de informação que elas precisam, que a gente precisa passar para, de fato, ajudar essas mulheres a compreender e a utilizarem no seu cotidiano. Então, se eles não forem adaptados para essa realidade delas, a sua função acaba se perdendo, né? Porém, a gente teve, como eu comentei no primeiro episódio, né, trabalhar com linguagem de profissional de saúde é um pouco complicado, porque a gente tem a tendência a trabalhar uma linguagem muito técnica, muito difícil de compreender. Então a gente tinha que aplicar as boas práticas, mas o profissional ele tinha que aprovar as boas práticas no texto que ele criou para falar. Então, muitas vezes a gente não conseguia trazer a adaptação do letramento tão quanto a gente queria, porque para o profissional ele queria falar um pouco mais rebuscado, um pouco mais técnico, né? Mas mesmo assim, a gente viu que com o que a gente conseguiu aplicar foi efetivo para elas, né? O quanto que a gente conseguiu diminuir a parte técnica da fala do profissional fez com que elas entendessem melhor essa informação. Uhum. Bem legal isso aí, tem que refletir mesmo, né, quando você estiver trabalhando numa equipe, quantos de nós que estão abertos a simplificar o discurso, né, para poder atingir melhor as pessoas, né. Às vezes, infelizmente, a gente não consegue, né. Muitos de nós Uhum, não conseguem tentar simplificar, acham que vai ficar muito coloquial, acham que vai ficar popular demais, acham que vai ficar pouco científico. Eu acredito que, como você disse, nós enquanto profissionais, nós temos dificuldade em entender que eu posso ser muito simples e, ao mesmo tempo, muito científica, muito técnica, né, a isso, questão do discurso adaptado. Só que não é uma coisa fácil para nossa própria cabeça, né. É por isso que é sim, importante que numa equipe tenha alguém muito alertado para isso, para conseguir também fazer a própria educação do profissional e não só das pessoas alvo da estratégia, não é não? sim, certeza, certeza. É. E Daisy, elas apontaram alguma melhoria? Elas acharam que alguma coisa não estava tão boa e podia melhorar? Sim, elas sugeriram, né, nós pedimos sempre sugestões a ela, né, durante todo o construir desse maternar, a gente vem pedindo opinião a elas, né. Então elas sugeriram que fosse feito episódios de outras temáticas, aí elas perguntavam: "Mas só são esses? Vem mais?", né, então, e aí a gente dizia para ela que sim, vem mais, né, nós já estamos planejando mais outras temporadas, vamos continuar alimentando a temporada da amamentação, porque a amamentação é um tema muito vasto, é um tema muito amplo, não dava para a gente, com o período curto que a gente tinha, fazer tudo que a gente queria sobre a amamentação, então a temporada de amamentação ela vai se construindo ao longo do tempo, porque ele é muito vasto, né, um tema muito vasto. Além disso, elas sugeriram alguns, temas que ficaram com o tempo um pouquinho maior, que eles pudessem ser do mesmo tempo dos outros, aquele que passava um pouquinho o tempo, daqueles que ela consideravam o tempo que prendia a atenção delas, ela dizia: "Por que que esse aqui foi um pouquinho mais longo? Será se vocês não podiam deixar igual o outro?", né, então a gente viu que quando o episódio ele se estende um pouquinho mais do que o tempo que é considerado adequado para o letramento, elas reclamam, né, elas trazem como um ponto negativo, certo? Além disso, alguns pontos do vídeo onde a gente fala sobre como fazer, elas sugeriram que fosse complementado com vídeo, que se elas tivessem um vídeo mostrando como de fato ela deve fazer, ficaria mais claro para ela, não ficava no imaginário. Como, por exemplo, no episódio de toxoplasmose, quando a gente fala dos cuidados, né, que a gente fala que se você tiver gato em casa, o ideal é que você não manipule a caixa de areia do gato de determinada forma, como deveria ser a forma correta. Então, elas disseram que se elas vissem a forma correta de fazer, aprenderia melhor a atenção delas e elas saberiam melhor como fazer. Então foi uma coisa que chamou a atenção da gente, né, e a gente vai ver se consegue criar vídeos complementares ao podcast, justamente nesses episódios que tiverem como fazer, como deve proceder,
A gente vai tentar criar vídeos educativos curtinhos também, para que seja complementar. E aí, no episódio do podcast, a gente diz: se você tiver dúvida sobre como fazer tal coisa que foi falado nesse episódio, acesse o vídeo tal, né. Então são próximos passos que a gente futuramente pretende ir elaborando. Uhum. Muito bom, muito bom. Você sabe, a outra estratégia, né, além de complementar, é transformar em áudio em videocast alguns episódios, né. Eu fico Sim. aqui imaginando, por exemplo, você numa mesa de podcast, você e a entrevistada, trazer uma caixinha de areia para a mesa, né, Uhum. mostrar como é que seria essa manipulação durante o próprio podcast, né, seria Sim. aliando, né, alguns episódios exclusivamente de áudio e outros, episódios com vídeo, né. A gente não costuma ver muito isso na prática, o pessoal que faz áudio podcast, usar o vídeo podcast também. Ou a turma usa vídeo podcast o tempo todo, ou a turma usa áudio podcast, que é o que a gente chama de podcast raiz, né, que é o podcast Uhum. tradicional, né. Mas é possível Sim. você fazer alguns episódios com vídeo, outros episódios sem vídeo, sem precisar necessariamente, talvez, né, seja viável, dependendo do estúdio que a pessoa tenha, das condições, talvez seja viável mesclar áudio com vídeo, podcast, né. Sim, sim. É outra estratégia, né. É, teria que A gente pode comparar lançar também, mão. avaliar talvez, né, avaliar o que que ficaria melhor, um áudio podcast com um vídeo complementar para ela consultar apenas em caso de dúvida, ou já Uhum. fazer um episódio mais complicado, que precise de demonstração, sob a forma de um videocast, né. Mas assim, é tudo coisa para se pensar mesmo, né, É, interessantíssimo para os nossos ouvintes, porque eles vão ouvindo sua experiência e vão pensando nas deles também, se forem sim, criar podcasts, né. certeza, Muito certeza. legal. E aí, nesse processo todo de avaliação, Deis, qual é a principal lição que você tira? A principal lição que eu tiro, de fato, é que é importante ouvir quem está do outro lado, né, quem realmente vai usar o material. Então, quando a gente se propõe a criar um recurso educativo, como o Maternar Podcast, né, é essencial que ele não seja feito só com base na visão da gente, do profissional, mas que também tenha a experiência da gestante, que foi no meu caso, né. Então, das dúvidas que elas têm, da realidade que elas vivem, que seja de fato adaptado para quem vai usar a tecnologia. Então, essa avaliação mostrou na prática para a gente que o letramento em saúde precisa estar presente em todas as etapas, desde a escolha da linguagem até a forma de apresentar o conteúdo. Porque não adianta oferecer a informação, se ela não é compreendida, se ela não faz sentido para quem escuta, ela não vai ser relevante, ela não vai ser eficaz. Então, outra grande lição foi perceber o quanto as tecnologias simples, como o podcast, podem fazer diferença quando são planejadas com cuidado e que a gente tem a sensibilidade de trabalhar com a população, né? Mesmo em um contexto de vulnerabilidade social, as gestantes conseguiram se envolver, elas mostram que conseguiram aprender alguma coisa e se sentiram mais seguras com as informações recebidas. É, e é uma coisa feita por vocês, né. É o que eu Uhum, sempre digo aqui, às vezes a gente contrata um estúdio, né, para fazer o podcast para a gente. Aí, uhum, é importante que o nosso ouvinte, se for fazer um podcast e tiver recurso para fazer com um estúdio, é importante que ele entenda que ele não vai ser dispensado desse envolvimento todinho que vocês tiveram aí. A única coisa que ele vai ser dispensado é a parafernália tecnológica e, assim, vai ter um locutor que faça mais mise-en-scène, né, que tenha mais uma conotação jornalística, né. Mas a sim, preocupação com o que vai ser dito, como vai ser dito, né, as entonações, são tudo coisas que quem está idealizando tem que se preocupar com isso, mesmo que não seja a própria pessoa que vai fazer, né. É isso uhum, que quer dizer, não é assim, vou jogar no colo do estúdio, o estúdio faz o que eu quero, eu mando só o roteiro básico para ele. Não, tem que ser um roteiro detalhado, tem que ser um roteiro todo fundamentado. As entonações, elas importam, né, as entonações importam, né, e sim, as velocidades de fala importam também, né. A impostação de voz, necessariamente, não importa, depende muito do tipo de público, né. Então tem tanta coisa sim, para pensar, que eu acho que quem é, for contratar um estúdio, tem que dar trabalho para o estúdio. Tem que sim, sentar junto e falar: "Olha, isso aqui não é assim que eu quero". Eu me lembro que eu tive uma experiência parecida quando a gente fez um aplicativo, mas é isso aí, tem que sentar,
É assim, tudo que você faz é bonito, mas é bonito dentro do letramento em saúde? Necessariamente não, né? Vamos pensar aqui Isso, junto, né? verdade. E Daisy, e aí você falou que aprendeu essa lição, né? E que mensagem você dá para quem está ouvindo o podcast agora? Bom, a mensagem que eu queria deixar é que o cuidado da gestante, ele vai além, muito além, né, da consulta. Então, cuidar também é informar, é acolher, é escutar, porque cada conversa, cada troca que a gente teve com elas, né, e cada dúvida que elas compartilharam com a gente foi forma da gente promover a saúde delas. Então, o Maternar Podcast, ele nasceu juntamente com esse propósito, foi de aproximar o conhecimento à vida real delas, né, e transformar as informações em apoio e fazer com que cada mulher se sinta mais segura, mais confiante e protagonista da sua própria gestação. Porque a gente não empodera elas, mas nós damos ferramentas para que elas se empoderem. E se essas ferramentas elas forem adequadas para fazer com que essas mulheres de fato aprendam, aumentem o seu conhecimento na saúde, elas vão se empoderar, elas vão conseguir tomar decisões mais assertivas na sua vida, e é o que a gente busca. Né? Então, a gente acredita muito que as iniciativas simples podem gerar grandes mudanças. Às vezes, um conteúdo acessível, uma escuta atenta ou uma explicação clara já faz toda a diferença, principalmente no modo como essa mulher vive nesse momento tão especial de uma gestação, principalmente quando esse momento é especial e ele ainda vem atrelado a uma gravidez de risco. Né? Então, a mensagem é essa, é que o Maternar Podcast ele quer continuar fazendo, junto com cada gestante que nos ouve, essa diferença, de trazer informação de uma forma bem mais clara, que seja mais fácil para elas entenderem, e que a partir dessas informações elas se empoderem, né? Elas aprendam o que elas precisam aprender para ter uma gestação mais tranquila, mais segura, e um parto também da forma melhor e da forma que elas sempre sonharam ter. Uhum, é. Vocês estão com o podcast, o Maternar Podcast no Spotify? Sim, no Spotify. Então eu tenho certeza que o nosso ouvinte que for escutar, vai escutar de outro jeito já, com tudo isso que você está falando e informando. Ele já vai escutar de outro jeito. Isso é interessantíssimo, vai dar muitas ideias para os nossos ouvintes. A gente gostaria muito que vários dos nossos ouvintes tomassem a frente de desenvolver podcasts para diferentes públicos-alvo, porque eu Sim, concordo com você, eu acho uma ferramenta educativa muito prática, né, de baixo custo, viável para todos nós, né, que pode ter muito sucesso, como você está mostrando que está tendo sucesso o Maternar Podcast, né. E Deise, para sim. a gente finalizar nossas perguntas de hoje, o que é que vem agora? Pronto, agora a nossa ideia é ampliar os temas, né, nós já estamos com outra temporada sendo criada, né, e trazer novos episódios que falem não só sobre o pré-natal, né, mas também sobre o parto, pós-parto, continuar abordando a amamentação, que é um ponto importantíssimo também, né, tanto para a saúde da mãe como para a saúde do bebê. Trazer novos temas de saúde mental, porque o cuidado com a saúde mental dessas gestantes foi um ponto que, de fato, elas demonstraram ter muito interesse e ficaram muito curiosas com relação a isso, como também o cuidado com o bebê. Então, assim, nós temos muita coisa ainda para abordar no maternar. Então, queremos também aproximar ainda mais as gestantes, criando espaço de escuta e participação, onde elas possam sugerir temas, mais temas, né? Enviar perguntas e até compartilhar suas próprias experiências. Porque o maternar, quando ele foi criado, né, antes de tudo, foi como um espaço de troca. A gente queria trocar experiência com essas gestantes e fazer com que as gestantes que a gente atende no nosso serviço, elas sejam orientadas da melhor forma possível, né. Outra meta importante é reproduzir o podcast em formato de vídeo, como foi sugerido por elas. Então, a partir de agora, a gente vai começar a pensar nesses vídeos, já que elas sugeriram que a gente criasse esses vídeos, né, para também levar o podcast a mais lugares, para que profissionais da saúde, estudantes e outros serviços possam usar esse material também como um recurso educativo. Então, ele está disponível nas plataformas, a gente fala de temas para mulheres de alto risco, então isso não quer dizer que ele seja usado só para as nossas, né? Outras mulheres que estejam passando pela mesma situação, elas podem ouvir que elas também vão se sentir participativas naquela condição ali que está sendo abordada.
Exatamente. Vocês têm que divulgar para que seja usado complementariamente as atividades de educação e saúde de qualquer serviço do país, né? Porque Sim. é útil, né? É útil e tem, acho que tem quase nada. Acho que nem sei se tem no Brasil um podcast direcionado para gestante de risco, né? Pode até ter É, para gestantes que eu já vi que tem, mas para gestante de risco especificamente, e com esses temas que vocês estão desenvolvendo, eu não vi nenhum até agora. Eu já tive a oportunidade de ouvir o podcast de vocês, achei extremamente interessante, achei agradável de ouvir, isso que é importante, né? E uhum. você não tem você não tem uma rigidez no número de episódios por temporada não, né, Dê? Vocês vão fechando de acordo com o esgotamento do tema, é? Isso, a temporada ela fica aberta e a gente pode lançar novos episódios dentro daquela temporada a qualquer momento. Porque os temas da maternidade, eles vão evoluindo e eles vão se modificando de acordo com as novas, com os novos estudos, né, com as novas diretrizes que a Organização Mundial da Saúde lança, o Ministério lança. Então a gente quer tender a estar sempre atualizando. Né, se surgir uma nova diretriz, uma nova recomendação, a gente quer abordar esse tema da forma mais clara para que essas mulheres elas se cuidem, elas fiquem antenadas, elas estejam sabendo do que está acontecendo de fato, que vai melhorar a sua saúde, o seu cuidado, o seu autocuidado. Então, o intuito da gente é estar sempre alimentando episódios independente do tema, da temática. Maravilha, Deise. Parabéns aí para vocês. Passa aí, estende os parabéns para a Raniele. Estou muito satisfeita de saber dessa experiência, que eu complementei ouvindo, antes da entrevista, eu ouvi alguns episódios do podcast, e eu realmente recomendo para os nossos ouvintes que vão lá olhar, mas não só escutar, mas escutar à luz do que você está dizendo. Eu acho que isso que é importante, porque muda a maneira como a pessoa interpreta, né? Uhum. Al Alguma coisa mais, Daisy? Só é porque a gente fala muito, assim, o que é importante para os ouvintes, pensarem, né. Um ponto que eu acho importante agora a gente abordar, que eu me lembrei agora, foi uma dificuldade que a gente vivenciou, não com todas as mulheres que avaliaram podcasts, mas com uma pequena parcela, 2 delas, né, que avaliaram o podcast, elas tinham dificuldade em mexer no celular. Então, assim, como o podcast ele é uma ferramenta onde ela precisa acessar ele dentro da plataforma, elas sentiram um pouco de dificuldade nisso. Então, a gente precisa ou pensar em como minimizar ou retirar essa dificuldade. Então, o que que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos disponibilizar QR codes nas UBSs para que elas apontem o telefone para o QR Code e já leve direto para a plataforma, sem existir a necessidade dela ter que entrar no Spotify, digitar o nome maternal, buscar no que aí já vai direto. Então isso diminui a dificuldade que ela tem de chegar até o podcast e eu acho que isso vai facilitar o acesso delas. E isso a gente percebeu durante a coleta de dados, que foi a avaliação com elas usando o instrumento. Que quando a gente pedia para que ela entrasse no Spotify e fosse buscar o episódio, muitas delas fizeram isso perfeito. Mas existem mulheres que têm essa dificuldade. Então, para essas que têm dificuldade, a gente já está criando estratégia para diminuir. Então, nós vamos distribuir, né? Nós já estamos elaborando para mandar para a gráfica um cartaz onde vai ter o QR Code, onde ela vai direto para a página do Maternar dentro do Spotify. Lá ela só seleciona o episódio que ela quer ouvir naquele dia. É, muito interessante. Lógico que em termos saindo fora do teu podcast, né, pensando em termos gerais, talvez, não para o seu podcast específico, você já vai ter, o recurso do QR Code, mas eu fico imaginando, de um modo geral, talvez essas repartições públicas, se tivessem uma televisão para fazer um treinamento em letramento digital mesmo, né. Como é que você Sim, acessa um canal do YouTube? Como é que você acessa o Spotify? Onde é que você tecla? Um passo a passo, que é uma coisa que, para nós que trabalhamos com isso, é tão óbvio, né, mas é como você disse, são poucas, mas tem a dificuldade, então aí você deixa alguém para trás, né. Se você isso, realmente não quer deixar ninguém para trás, você acaba tendo que encontrar recursos para cobrir a minoria também, né. certeza.
Bacana isso que você disse, bacana. E boa a espe a tentativa de fazer através do QR Code para facilitar um pouco isso. Gente, Uhum. estou muito, muito contente, Daisy. Gostei de você deixar seu tempo com a gente hoje. Espero que volte outras vezes para falar das próximas temporadas, quando você tiver mais alguma temporada pronta. Nós estamos à disposição para ouvir você aqui. E seus Estou sempre colegas à também que estão disposição. ajudando a desenvolver, né não? Sim, sim, estaremos à disposição sempre. Tá joia. Então, obrigada mais uma vez, agradeço também os nossos ouvintes, estamos aqui no episódio 2 da temporada 6, né, graças aos nossos ouvintes que estão sempre conosco, né. Alguns estão silenciosos, não fazem comentários, mas a gente vê o acréscimo de seguidores dentro da estatística da plataforma, então isso é muito bom para nós, porque são pessoas que realmente estão aprendendo a mexer com isso, estão aperfeiçoando aquilo que já fazem. Então eu agradeço muito essa audiência, né, e aguardo todo mundo para o próximo episódio. Tchau, tchau, Deise. Tchau, tchau.